me dói muito, a gente dá muita risada com esse cenário que você descreveu sobre educação, Edmilson. Todo mundo ri, porque muitos aqui são educadores, mas, na verdade, a gente chora um pouquinho, né, por dentro, porque a gente sabe que isso é verdade. E daí a gente sabe que quase 20 anos do governo PSDB no Estado de São Paulo detonaram a educação nesse Estado. Nós temos um batalhão de analfabetos funcionais nesse Estado. E esses jovens vão ser privados de uma série de direitos, porque tiveram 9 anos, ou 8 anos, de uma formação precária, decadente, tímida, e que servia a alguns interesses. Então, muitos jovens vão ter seus direitos privados para o resto da vida deles, porque se tornaram analfabetos funcionais. Então, assim, na verdade, o meu sentimento é quase de chorar. Eu me exonerei, eu era professor do Estado de São Paulo, me exonerei, porque, em dado momento, eu achei que não contribuía mais, achei que, de fato, o sistema não cumpria mais seu papel, mas lamento muito por ver ainda essa realidade que não mudou, apesar de saber que todo professor, de alguma forma, é um guerreiro e tenta se manter são nessa luta, tenta se manter empenhado nessa luta, mas essa realidade não mudou. Nós temos um quadro grave na educação, né? Eu só conheço a realidade do Estado de São Paulo, mas acredito que é uma bandeira que a gente tem que manter, todos nós, muito viva. A proposta feita aqui de debate é muito complexa, né? Discutir comunicação, educação e cultura é um universo muito grande. Daí, assim, me parece, de fato, querer, né, tratar de produção, de fluidez e de apreensão de conhecimento. Quando a gente está falando de comunicação, educação e cultura, me parece que a gente está tentando tratar num conjunto aí de produzir, da fruição disso e da apreensão do conhecimento. E daí, assim, na verdade, eu queria fazer um alerta, ou na verdade, ressaltar uma questão. Que nós não nos furtássemos de discutir a TV aberta. Apesar de ter algumas falas, daí a da Morgana, a própria Silmara, que falam, olha, vamos brigar pelas novas mídias são importantes, e são mesmo. Né? Nós estamos num mundo onde a juventude, né, dialoga de outras formas, tem outras ferramentas, né? Mas a gente não pode negar que o menino de baixa renda em especial, ele tem como grande fonte de acesso a televisão lá, que ele fica lá assistindo. As 5.000 horas que o Edmilson citou lá são verdadeiras, fazem parte do cotidiano de muitas famílias. E essa televisão, que é uma concessão pública, e que muitas delas foram construídas a partir de recursos públicos, elas não cumprem um papel que não seja o outro de atender interesses do mercado. Então, a gente tem que disputar esse conteúdo, a gente tem que disputar a regionalidade, o conteúdo regional, uma visão global que não seja globalizante, porque a gente fala que a televisão desrespeita o local, às vezes não garante uma visão do local, não permite que a identidade local esteja presente, inserida nela, mas ela também não trata o global de forma séria, ela também massifica, homogeneiza, banaliza. Né? Se o contraponto nos ajuda a construir nossa identidade, a gente, de fato, não tem isso garantido hoje na mídia de massa. E, assim, eu gostaria muito que nós fôssemos para a Conferência de Cultura e para a Conferência de Comunicação, brigando de forma intensa para que a Band, a Record, a Globo, que tem nome e sobrenome no Brasil, infelizmente, porque são poucas famílias que são detentoras desse patrimônio. Que essa briga fosse intensa, fosse clara, fosse, né, se os movimentos populares, de fato, não estiverem organizados nessas duas conferências, a gente não vai conseguir fazer um recorte incisivo. E é uma oportunidade que a gente perde. A gente não pode perder esse momento para trazer à tona exatamente aquilo que nos aflige, que é ter uma televisão que, de alguma forma, garanta a nossa identidade, que o menino consiga se enxergar de alguma forma na televisão e não só ver a Malhação como se aquilo fosse o retrato da realidade dele. Né? Então, acho que ainda é um meio de comunicação de massa, durante muitos anos ainda será o principal meio de comunicação e de acesso à informação, porque é uma das poucas fontes que muitas famílias têm. Então, acho que a gente tem que brigar de forma intensa para discutir a democratização dessa informação e a qualidade dessa informação. Ela falou uma coisa bem legal de popularização da universidade. Não é democratização, é popularização, que eu acho que o conceito é bem diferente. E aí teve uma experiência muito bacana, que foi lá na Universidade de São Paulo, onde ela participou numa das aulas, que era o curso Realidade Brasileira, que eu fiz parte. E eu acho que aquele foi um momento muito legal, muito feliz, que, embora o movimento e alguns professores tivessem passado por uma situação muito difícil, até de bancar aquilo que estava sendo feito dentro de uma universidade que tem uma visão bastante europeia, né? E que é ali num conjunto, num lugar completamente não emaranhado do que se chama de elite cultural, mas foi um projeto bem legal,
porque você trazia para dentro da universidade as pessoas que são sem teto, sem terra, gente quase semi-analfabeta, para discutir coisas como Casagrande Senzala, o povo brasileiro. E aí eu queria saber, Bernadette, como é que a gente faz para popularizar essa universidade? É a universidade que tem que ser popularizada de fora para dentro, e se o ProUni ele contribui nisso, em que medida que ele tem contribuído nisso, embora as pessoas estejam indo para universidades particulares, mas é lá onde estão os filhos dos trabalhadores hoje. Então, em que medida que esse tipo de ação, que é muito nobre, muito bacana, mas que é realizada dentro das universidades públicas, ela pode ser também uma prática dentro das universidades particulares, a partir da apropriação das pessoas. Vou muito na linha do que o Geraldo falou, queria reforçar, Morgana, porque você falou que é possível fazer ações de alcance, ações interessantes pela comunidade. Eu acho mais que tem que ter autorização mesmo para muitas mais rádios comunitárias, por exemplo, no país funcionarem, que, aliás, no governo federal, isso foi um problema, isso está sendo um problema, porque está se perseguindo muito mais rádio comunitária do que antigamente. Agora, eu acho que isso não inviabiliza que também o projetinho da rádio comunitária tenha algum conteúdo, tenha alguma cola com aquela comunidade ali, porque tem um monte de gente que se auto-intitula de rádio comunitária, de TV comunitária. Mas aí eu queria voltar uma provocação para você. Você falou que dá para a gente superar os conteúdos comerciais. E aí eu vou muito na linha do que o Geraldo falou, que eu acho que assim, é importante fazer os conteúdos comunitários, mas é importante também que a gente dispute essas concessões públicas. Aqui, a gente nunca teve, nesse país, nenhum governo que chamasse na chincha para dizer assim, olha, meu amigo, você não está fazendo conteúdo regional, então está na hora de fazer, porque isso é concessão pública. Entendeu? E lá você tinha vários critérios pelos quais as emissoras foram fechadas. Inclusive de gente que tinha morrido e não tinha dado esse tipo de informação para o governo, etc. e tal. Por ser uma concessão pública, acho eu que tem que dar esse tipo de informação. Então, acho que tem mais que ter conselho, tem que ter controle social, assim como tem na saúde, tem que ter controle social também no que passa para a gente não é só uma caixinha que vai recebendo informação. E aí eu acho que a gente tem que fazer projetos comunitários, sim, mas eu acho que a gente tem que disputar o grande também. Até porque anúncios de utilidade pública, que, como você muito bem disse, o horário nobre na Globo, ele atinge uma quantidade de milhões de pessoas, e aí, quando os governos, tanto federal quanto estadual, quer fazer os seus anúncios de campanhas de vacinação, faz em horário nobre, pagando para uma concessão pública. A gente está falando de TVs, de concessões e tal, quando eu vi que os museus também são do Itaú Cultural, também são do MASP, do SESC, que também ditam a forma de construção da nossa história. Né? E que a gente está falando assim, a gente vai estar falando de museu, eu também queria falar um pouco do que é o conceito do museu público. Né? Como é que a identidade real do subjetivo das pessoas vai para o museu. Né? É lógico que está lá, é símbolo, mas a gente ainda tem a Ayrton Senna como nossos heróis. Né? Então, como é que a gente também dissipa um pouco, também filtra um pouco o que vai para o museu público daqui a pouco? Como nós, gestores, também fazemos essas escolhas. Também queria dizer que os museus também, parece que tem uma concessão para eles, né? Também detêm poder. Né? Que é o seguinte, esse discurso de que a gente tem que mudar a estrutura da educação para a cultura, a gente já ouve há séculos, né? E aí, quando os governos de esquerda entram, não mudam. Né? Então, assim, é um discurso já cansativo. E aí eu falo isso porque o Ivan disse, vamos fazer uma provocação na prática, né? E aí eu fiquei pensando aqui, por que agora, vamos usar um exemplo caseiro aqui de Suzano, as próximas escolas que forem reformadas saiam dessa estrutura parecendo um hospício, né? Que é um corredor e portas abrindo aos lados, né?
E aí eu falo assim que já tivemos experiências que quase chegaram lá, como o CEL, que mudaram mudou a estrutura, assim, a maneira como construir a escola. Então, assim, quando a gente fala assim, mas se a comunidade, essa coisa da televisão, né? Mas se a comunidade sentir que quer, né? Às vezes não. Será que não está na hora da gente não paternalizar, mas assim levar para nós mesmo, de verdade, a responsabilidade de mudar a maneira como as coisas são feitas na educação, com a cultura? Mas o que eu tenho reparado é que, quando a esquerda vai para o poder, ela acaba reproduzindo o sistema. No caso, e aí a gente pode... Por que a imprensa não se preocupa muito com os partidos chamados partidos de esquerda, mas preocupa demais com o MST? Porque o MST não reproduz o sistema. E nós, às vezes, reproduzimos. Nós temos que reformular o nosso discurso para ele ser, de fato, de esquerda e não ser mais reprodutor do sistema.